Boa noite. Meu nome é André. Para os que não me conhecem, acho que a grande maioria já me conhece. Eu sou esposo de Elisângela e pai de Pedro, Gabriel, aqui na frente João Miguel. Estar lá atrás é uma grande responsabilidade, estar aqui hoje levando a mensagem. Eu sirvo a igreja do Bonocô lá em Salvador, juntamente com outros irmãos, né? Carlinhos é um deles, está aqui do meu lado. Então eu sirvo em tempo parcial. Eu tenho meu trabalho secular, mas eu tenho um ministério lá na igreja. E graças a Deus a igreja lá vem crescendo muito e nos ajudando muito a crescer e amadurecer. Bem. Não é? E é uma honra também estar aqui, me dirigindo a vocês, aos irmãos, a esse evento tão importante, não é? E que tudo que façamos seja sempre para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Abra sua Bíblia no capítulo 3 de João. Você vai me acompanhar a partir do versículo 22. Capítulo 3 de João, versículo 22. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Versículo 26. E foram ter com João e disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Uma frase muito conhecida, não é? Então, quando nós pensamos na palavra diminuir, geralmente não tem um significado positivo, não é? Quando pensamos em diminuir, achamos que é algo sempre ruim. É uma palavra reservada aos fracos, entre aspas, aos perdedores, entre aspas, aos covardes, entre aspas. E ela fica mais evidente ainda quando ela é colocada, diminuir, colocada ao lado da palavra crescer. Ninguém quer diminuir, ninguém quer reduzir, sempre buscamos crescer. Isso toca no fundo dos egos, não é? Na nossa sociedade atual há uma filosofia que diz que todos precisam crescer, porque se não crescer, não serve. Crescer significa uma posição superior, com bens,
com poder, com independência. Então, crescer se torna a coqueluche do momento, onde todos buscam esse crescimento. Essa filosofia ensina que o caminho do sucesso é baseado no crescimento. E as buscas se tornam cada vez mais constantes. Com isso em mente, as palavras de João Batista nos surpreendem quando ele diz que Jesus deveria crescer e ele diminuir. Parece ser um contrassenso. Quem era João? Não é João Batista? Ele estava no deserto, ele pregava, discípulo, ele era firme, ele enfrentava reis, pessoas temiam a ele. E de repente este homem tinha discípulos. Ele disse para seus discípulos: convém, em outra versão fala, é necessário que ele cresça e eu diminua. É um contrassenso rebaixar-se para poder crescer, para poder ter algo, para poder ser algo, para engrandecer-se. Parece um absurdo, mas é isso exatamente que João estava dizendo aos seus discípulos, arriscando até ficar sozinho. Porque a filosofia do nosso mundo é uma filosofia onde esse tipo de filosofia onde diminuir ou ficar no lugar do diminuído não presta. Então, João, com esse tipo de filosofia, é necessário que ele cresça e eu diminua. Ele poderia estar arriscando perder até os próprios discípulos. Mas João tinha uma visão. Não é como Alisson disse ontem, ele tinha um foco. E ele sabia o que ele precisava fazer. E ele estava fazendo o que ele precisava fazer. Nós podemos aprender muito com essa lição, com esse trecho do livro de João. Primeiro, Jesus tinha encontrado Nicodemos e conversado com ele. Nessa conversa, Jesus disse que ele precisava nascer de novo. Logo depois, aquele verso bem conhecido, João 3,16, não é? E depois, Jesus sai com os discípulos, vai para um lugar próximo de João e ele começa a batizar. E o que acontece? Os discípulos de João têm uma certa discussão e os discípulos fazem uma pergunta, fazem uma questão. Eles procuram João e dizem: olha, aquele homem está batizando. Aquele homem está do outro lado, não é? Surgiu uma questão: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Olha, ele não está só batizando, todos estão se dirigindo a ele. Parece uma concorrência, não é? Talvez na mente dos discípulos: quem é este que chegou e agora está concorrendo com o nosso mestre? Os discípulos, nós discípulos sempre temos que aprender com Jesus, não é? Sempre ele tem coisas a nos ensinar. Parece que os fiéis discípulos de João não gostaram da aparente concorrência. Eles, os discípulos de João, e como eles se referem a Jesus? Ele não chama Jesus pelo nome, Jesus. Ele não chama Jesus como Senhor. Mas eles dizem: aquele ao qual tu conversaste, testemunhaste, não é? Aquele, não Senhor, não Messias, não Jesus. Embora o próprio João chamou Jesus de Messias e Senhor, o Cristo, mas os discípulos de João não. João sabia que era a hora de Jesus tornar-se conhecido. E a popularidade de João começar
a diminuir. João sabia que o tempo dele estava se esgotando. E ele precisava agora concluir a tarefa que lhe cabia. Mas os discípulos de João não sabiam o que estava acontecendo. Então João explica a seus discípulos que ele, João, primeiro, ele não era o Cristo, mas que foi enviado como precursor, anunciador, proclamador do Cristo, do Mestre. E João menciona a ilustração do noivo e da noiva. Uma ilustração que para aquelas pessoas era muito fácil de entender, porque era comum para os seus ouvintes. Ao aproximar a data do casamento, era a responsabilidade do padrinho ou amigo do noivo tratar dos muitos preparativos relacionados à cerimônia. Então esse amigo se responsabilizava. Ele preparava tudo para que no dia da cerimônia tudo estivesse pronto. Era a responsabilidade do amigo ou padrinho cuidar de todos os trâmites da cerimônia até conseguir juntar o noivo e a noiva. A principal responsabilidade dele era juntar o noivo e a noiva. Ele cuidava do quarto nupcial para que nenhum intruso entrasse. Ele tinha uma grande responsabilidade. Ele levava essa responsabilidade com muito empenho e com muita alegria. E João é este amigo que tem uma responsabilidade de unir o noivo com a noiva. Seu trabalho era fazer tudo para unir os dois. Uma vez juntos, seu trabalho está terminado. Ele deveria dar lugar aos noivos na festa. Ele deveria colocar os noivos à vista, porque os noivos agora são a estrela da festa. E não mais, se é que era o amigo, ou o mestre de cerimônia, ou quem cuidou, quem preparou. Então neste momento, o noivo se une à noiva, e eles são a estrela. E os outros não. E nesse momento, é o momento que o amigo sai de cena, feliz, alegre, por ter conseguido concluir tal tarefa a ele confiado. E os discípulos de João não entendiam aquela comparação. A missão de João era de reunir o noivo, a noiva, com o noivo, Jesus Cristo. Lá em Apocalipse nós vemos uma representação da noiva preparada, adornada para o seu noivo e relacionando a igreja de Deus, a igreja do Senhor. Então, uma vez cumprida a missão, João se contentava em sair de cena. Portanto, não era com inveja ou amargura ou tristeza, mas era com muita alegria. Que João disse no versículo 30: é necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que Jesus cresça e João Batista diminua. É necessário que Jesus cresça e nós diminuamos. Essas afirmações de João em relação a ele crescer, a ele diminuir e Jesus crescer, será que essas afirmações têm aplicações para as nossas vidas hoje? Com certeza. A Bíblia, toda ela foi escrita para um povo específico, com um alvo específico, um contexto específico. Mas as aplicações servem para a igreja em todos os tempos, em todas as épocas. Então podemos tirar grandes lições, sim, para a minha e para a sua vida. A resposta é sim. Existem aplicações, sim. Hoje Jesus ainda precisa crescer em nossas vidas e nós diminuirmos para ter espaço para Ele.
Isso é muito importante, isso é crucial para o bom andamento da nossa fé. Isso é crucial para o bom andamento da nossa vida no corpo. Se Cristo não cresce, alguém vai crescer. Entende? E isso pode ser uma tragédia. Temos um grande inimigo, um gigante terrível, que precisamos lutar todo o tempo. Todo o tempo, todo o tempo. Nós dormimos e acordamos com ele. Tinha um filme no passado chamado Dormindo com o Inimigo. Esse filme, fala rapidamente, era um casal e o marido queria matar a esposa. Então aí tem todo aquele contexto, aquele enredo, mas o ponto era, ele queria matar a esposa. Então ele era esposo dela e ela dormia com ele, que era inimigo dela. Então nós dormimos com o inimigo e acordamos com ele, fazemos refeições juntos, vamos ao cinema, vamos à reunião da igreja com ele, participamos de atividades seculares, participamos de atividades na igreja. Este inimigo está todo o tempo ao nosso lado, a todo tempo, e precisamos cuidar. E precisamos considerar. Ele é um terrível inimigo. E ele quer o espaço dele. Não estou falando sobre o diabo, não. Neste momento, não. Mas que inimigo é esse que nós temos todos os dias conosco e vai para todos os lugares? Esse inimigo se chama ego, ou o eu. E sabe o que é que ele quer? Ele quer constantemente buscar crescer. Ele quer constantemente buscar atenção. Ele quer constantemente a primazia. Ele quer direcionar a nossa vida constantemente. E precisamos tomar decisões com relação a esse inimigo. Precisamos fazê-lo adormecer, ou melhor, morrer. Temos que tomar todo o cuidado. Havia uma cidade no passado bem distante, 79 depois de Cristo, chamado Pompeia. Acredito que a grande maioria deve conhecer essa história. Pompeia é uma cidade de 20 mil habitantes, produtora de vinho, azeite. E no dia 24 de agosto de 79 depois de Cristo, um dia de festa, um grupo de teatro vindo de Roma iria se apresentar no grande teatro, começando por volta das 11 horas da manhã, e o espetáculo ia durar talvez até a noite. Os padeiros com suas cestas de doces nos braços se dirigem às arquibancadas diante da Termópole, bares ao ar livre da antiguidade. Os consumidores terminam de beber suas últimas taças de bebida de posca, e as lojas começam a descer as persianas de madeira, sinal de fechamento. O dia está bonito e, como na véspera, se anuncia quente. De repente, houve uma explosão e o grande espanto. No instante, todos na rua, olhando o espetáculo alucinante. O topo do Vesúvio havia se partido em dois. Uma coluna de fogo escapa dali. É uma erupção. De início todos se assustam, se interpelam. Havia pelo menos 900 anos que o vulcão não dava sinais de vida. E as pessoas começavam a olhar, e o vulcão começou a jogar pedras, jogar fumaça, e as pessoas olhando, e as pessoas tomaram a decisão: vamos entrar, vamos para dentro de casa. E entraram e se esconderam dentro de casa. Esperaram uns 20 minutos ou um pouco mais, e colocavam o nariz para cheirar, para ver como é que estava o tempo, e eles perderam quase 2 horas dentro de casa, só olhando aqueles sinais que o Vesúvio lançava, só olhando, quando de repente, umas 2 ou 3 horas, o vulcão começou a lançar fogo e larvas
por cerca, talvez 3 ou mais quilômetros, e toda a cidade foi destruída. Toda a cidade foi destruída. O que aconteceu depois disso? Eles não consideraram os sinais do gigante que tinha acordado e perderam 2 preciosas horas esperando em casa. E a história diz que muitos morreram intoxicados. Nas horas que se seguiram a erupção do Vesúvio, morreram 16.000 habitantes. 16.000 habitantes. Irmãos, temos um gigante dentro de nós que precisamos fazê-lo adormecer. Ou precisamos matá-lo. Esse gigante é aquele que muitas vezes quer lutar contra a nossa consciência, contra o nosso Senhor. Esse gigante é aquele que quer fazer as suas próprias vontades. Todos nós temos lutas internas e grandes. Lutas contra o nosso eu. Lutas contra o que gostaríamos de fazer, o que gostaríamos de ter, os prazeres que poderíamos desfrutar. E quando colocamos essas lutas paralelas à vontade de Deus, nós percebemos que não é a vontade de Deus, mas são lutas internas, são gigantes que precisamos cuidar. O ego quer sempre crescer, o ego quer sempre aparecer. E isso pode ser o prelúdio da queda. O prelúdio da queda. Precisamos estar atentos aos sinais apresentados pelo gigante que está dentro de nós. Talvez sejam cinzas, talvez seja fumaça, lava, eu não sei. Mas sei que se não estivermos atentos a esses sinais, e não extinguirmos este gigante, se não deixarmos Jesus crescer em nós, se não deixarmos Jesus estar evidente em nossas vidas, se não compreendermos como João compreendia acerca de Cristo, acerca de quem era o Senhor dele, acerca do trabalho de João, se nós não compreendermos isso, esse gigante vai nos superar. Quando menos esperarmos, poderá ser tarde. Poderá ser tarde. É um cuidado que todos nós precisamos ter. E quais as consequências quando Jesus não cresce em nossas vidas? E se o nosso eu? São várias. Quantas consequências? Primeiro, que nós achamos que somos donos da verdade. E quando eu acho que eu sou dono da verdade, começam problemas de relações, de relacionamentos, relações interpessoais. O ego, ele quer ser o máximo. Ele quer ser o rei. Ele quer comandar. Ele quer ser o dono da verdade. Haverá sempre disputas em busca do poder. Isso é comum lá fora. Você vê no mundo brigas, discussões em busca do poder. Porque existe um ditado, não sei se aqui é comum, mas no Nordeste é bem comum: farinha pouca, o meu pirão primeiro. Esse ditado, ele não encaixa na igreja. Ele não condiz com a vida do servo ou discípulo. Disputas pelo poder não fazem parte do plano salvador de Cristo. João diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Atitudes arrogantes e sem amor, as relações interpessoais serão afetadas negativamente. A igreja será afetada. Às vezes, quando não tomamos cuidado com as nossas atitudes, com o nosso gigante, as atitudes que tomamos, as decisões que tomamos podem trazer grandes consequências, ou terríveis consequências. Que Cristo cresça e eu diminua. O que acontece quando deixamos Jesus crescer em nós e não o nosso eu? Agora é diferente.
O que é que acontece quando Jesus cresce e não o meu eu? Teremos desafios. Imagine João. Imagine se João simplesmente quisesse crescer. Ele diz: eu sei que ele é o Cristo, mas eu sou melhor que ele. Que tragédia, não é? Mas se nós deixamos Cristo crescer em nossa vida, em nossa vontade, em nossas atitudes, em nossas decisões, o que é que acontece? Primeiro nós teremos desafios. João teve desafios. João foi decapitado. Muitos naquela época morreram ao fio da espada por serem discípulos. Há desafios e precisamos estar sempre preparados ou nos preparando para os desafios. Se não é hoje, pode ser amanhã. E quando o desafio chega, estamos preparados? O que vamos falar? O que vamos pensar? Então, junto com o negar o eu, vamos passar por situações difíceis por causa do Senhor. Talvez no trabalho, talvez em casa, talvez com os amigos, na igreja. Precisamos aprender com o nosso Senhor. O que acontece quando Jesus cresce em nós? Estaremos amadurecendo e fazendo com que outros amadureçam. O amor é visível. O crescimento, a maturidade é visível. Não buscaremos os nossos interesses. É uns aos outros. É não buscar os nossos interesses. Mas o interesse do irmão, o interesse da coletividade, da congregação. Mas somos criados, aprendemos a buscar sempre os nossos interesses. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado para não estarmos dando espaço ao nosso grande inimigo. Sofreremos o dano muitas vezes quando Jesus cresce em nós, por causa de Cristo, por causa do amor. Por causa do amor que temos uns pelos outros. Muitas vezes aprenderemos a sofrer o dano. E quem é que pode falar mais sobre sofrer o dano do que Jesus? Não é? Quem pode falar sobre sofrer o dano como João? E muitos outros. Quando olharem para nós, verão uma pessoa diferente do padrão atual, quando Jesus cresce em nós. E nós diminuímos. As pessoas olham de forma diferente. Eu acredito que muitos aqui já teve essa experiência. As pessoas nos olham de forma diferente. Como olhavam a Cristo? Como olhavam a João? De forma diferente do padrão atual e mundano. Pois verão em nós as atitudes de Cristo, como as pessoas no primeiro século viram. Teremos muitos benefícios espirituais. O que eu estou falando não é simples. Se eu não quero, eu não vou conseguir. Eu preciso ter disposição e querer. Esse é o chamado de Cristo. Ele mostra o que é bom e o que Ele tem feito por nós. E nos dá a escolha. Se eu não quero, eu não vou ter. Se eu não quero, eu não vou conseguir. Eu tenho que querer. Eu tenho que ter disposição para fazer Cristo crescer em mim a cada dia. Um dia após o outro, a cada obstáculo que chega. E, diga-se de passagem, esses obstáculos chegam todos os dias. Todos os dias temos que tomar decisões, não é? Em nossa casa, no lar, a relação entre o marido e a esposa, o amor. Muitos casais hoje estão desfazendo de seus casamentos, simplesmente porque um quer satisfazer a sua própria vontade e não a do outro. O número de divórcios cresce porque quando você pesquisa e olha, porque as pessoas não querem deixar de atender o seu ego e suas vontades.
Problemas relacionados a pessoas é tão comum. Por quê? Porque as pessoas querem que a sua vontade seja sempre feita e não as dos outros. Problemas relacionados a irmãos nas igrejas. De forma geral. O que eu falo aqui não é nada surreal. Geralmente, a raiz do problema é porque alguém quer que sua vontade seja satisfeita. Esquece do que João falou acerca de Cristo. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Quem é o líder da igreja? Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Jesus crescendo em nós, nós nos tornaremos humildes e mais receptivos aos ensinamentos de Deus, pois os orgulhosos e arrogantes nada aprendem. Se eu já estou cheio de mim, eu vou me encher mais de quê? Se eu já estou cheio do que eu acho e penso e acredito, nada posso aprender acerca do Senhor. Temos que estar vazios para nos encher da palavra dEle, dos ensinos dEle, do que Ele quer para nós. Ao deixar que Cristo cresça e nós diminuamos, precisamos nos humilhar e deixar que a vontade de Deus seja feita sempre em nossa vida. Quando a formosura de Cristo está aumentando em nossa vida, é evidente para as pessoas, é evidente para o mundo. Essa diferença é notada por todos. E tudo isso acontece quando permitimos que Cristo cresça em nós. Em Gálatas 2:20, Paulo disse: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você hoje vive por Cristo? Você entende, você compreende o que João quis dizer quando ele falou que Jesus deveria crescer e ele diminuir? Durante a nossa vida, essa precisa ser a nossa grande luta. Deixar Cristo crescer e não o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade. Se todos nós começarmos a agir desta forma, haverá grandes mudanças na igreja do Senhor. Mudanças importantes e benéficas para o corpo. Nós também, pela fé em Cristo, e de que o seu sacrifício foi suficiente para a nossa salvação, e que também Ele entregou tudo o que tinha por amor à humanidade. Se nós entregamos a nossa vida a Ele, se nós deixamos Ele crescer em nós, nós seremos beneficiados. Beneficiados com amor, com cuidado, com aceitação do nosso Deus. Que Deus nos abençoe a cada dia a vivermos a fé de uma forma perseverante, de uma forma cuidadosa, tendo bom senso e cuidando uns dos outros. Eu lembro de algumas palavras da Bíblia: aquele que quer ser o primeiro, que seja o último servo de todos, não é? Jesus lavou os pés dos discípulos dando o exemplo. Nós sempre vemos o exemplo do Senhor
Esse exemplo tem uma função, um objetivo, um alvo importante. É que seus discípulos e seguidores o sigam. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar